Todo fundador de uma startup sonha com o famoso exit, o momento em que ele vai colocar dinheiro no bolso, onde ele vai colher o resultado daquele trabalho intenso que ele tem feito ao longo dos anos ali de dedicação para construir aquele projeto num ambiente de incertezas, de riscos, de insegurança jurídica. E esse exit, ele é apenas um dos eventos em que um fundador de uma startup pode colher os resultados do trabalho dele. Existem outras oportunidades que muitas vezes são ignoradas e por quem está nesse mercado acabam sendo deixadas de lado e oportunidades vão sendo perdidas. Eu estou falando aqui de eventos de liquidez. Os eventos de liquidez são basicamente os momentos onde os fundadores vão colocar dinheiro no bolso. Vou falar para vocês hoje aqui o que são os eventos de liquidez, como é que você pode se preparar para cada um deles de acordo com o objetivo da sua empresa e por que você deveria se antecipar em relação a isso. Tomar essa decisão ou pelo menos ter uma noção de para qual destino você vai levar o teu negócio antes que seja tarde demais e esse cavalo selado não passa duas vezes. Eu me chamo Lucas Mantovani, sou um dos sócios cofundadores aqui da Safe, sou advogado empresarial e especialista em startups, empresas de tecnologia e já vi alguns eventos de liquidez aqui com clientes da Safe, já participei de conselhos ali ajudando fundadores a passar por situações como essa, mas aqui o meu papo ele vai muito direcionado para quem hoje está à frente de um negócio de tecnologia. Hoje quem tem uma startup, quem tem uma empresa de tecnologia e que almeja ter esse resultado em algum momento, almeja em algum momento colher aquilo que foi plantado ao longo de anos de dedicação. Uma startup, ela é um ativo financeiro. Eu bato muito nessa tecla, né? Tem vários vídeos nossos aqui no YouTube onde eu falo essa expressão, onde eu afirmo essa sentença. Startups são ativos financeiros. Elas são empresas que, diferente de empresas, vou colocar aqui, tradicionais, elas têm um perfil de serem empresas construídas para serem vendidas em algum momento. Não são empresas que foram feitas para serem deixadas de herança para sucessores, para filhos, para, né? O teu objetivo como fundador de uma startup, de uma empresa de tecnologia, via de regra, é fazer ela crescer o mais rápido possível, é validar, testar, validou, teve o market fit do teu produto, do teu serviço, você leva isso para o máximo de pessoas possível, você cresce, você escala, você capta investimentos, e aí, em algum momento desse processo de crescimento, você vai receber uma oferta. Essa oferta ela pode vir de várias formas diferentes. E aí essa oferta ela precisa ser encarada com muito cuidado, com muita atenção, porque provavelmente é nesses momentos onde você talvez tenha que dizer nãos difíceis de dizer. Por vezes, você vai dizer um sim e vai colher o resultado do teu trabalho. Esses eventos de liquidez são esses momentos onde você vai pegar a participação da empresa, né, onde você pega ali o equity, pega a participação societária, a participação acionária da empresa em ações, em cotas, enfim, geralmente em ações. A startup, quando ela passa por um evento de liquidez, geralmente ela já está consolidada como uma sociedade anônima, uma sociedade por ações, uma SA, né, a famosa SA, e sendo dividida por ações, essas ações elas têm um valor, né, elas têm um preço. E quando você passa por um evento de liquidez, o próprio nome já diz, o evento de liquidez ele é um momento onde essas ações elas vão se tornar líquidas, elas deixam de ser um título, deixam de ser um papel e elas se tornam dinheiro no bolso dos fundadores, no bolso dos investidores. O investidor, quando ele investe numa startup, ele também tem o mesmo interesse. Em algum momento, ele quer colher o resultado daquele investimento. Muitas vezes ele espera a valorização do negócio, ele espera o valuation se multiplicar para que o investimento dele também se multiplique junto, mas ele também quer esperar um momento onde ele pode liquidar essas ações que ele detém na companhia e aí ele vai, de fato, ter o retorno do investimento dele, né? Senão ele tem só as ações e aí no futuro ele pode até ter dividendos da empresa, mas isso estende muito o retorno que ele pode ter como investidor numa startup. Então, evento de liquidez, como o próprio nome diz, é isso. Você transformar esses papéis das ações da empresa em dinheiro. Transformar isso em recursos na conta, no bolso das pessoas envolvidas. Perceba aqui que eu falei sobre participação, sobre equity. Então, um elemento muito importante que você, como fundador de uma startup, você como empreendedor que está à frente de um negócio de tecnologia, precisa ter em mente é que a participação societária para uma startup ela tem um caráter de urgência, de importância muito maior do que em qualquer outro tipo de negócio. Justamente porque a moeda de troca numa startup, ou melhor, né, o potencial de liquidez que você tem, que os seus investidores têm, está diretamente relacionado à quantidade de ações que você tem na sua empresa. Tem várias histórias de pessoas que fundaram startups e acabaram cedendo participação ali sem muito controle, sem muita organização, foi diluindo o cap table da empresa ao longo do tempo, e quando eles foram fazer e participar de um evento de liquidez no futuro, eles saíram com bem menos do que gostariam. Podem até ter saído com grana, mas com bem menos do que gostariam. Então você tem que tomar cuidado com esse ativo que é a participação societária numa startup, porque é ela que representa o potencial de liquidez que você tem no futuro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que pensar nos tipos de eventos de liquidez. Né? O evento de liquidez, eu já mencionei, é quando você transforma um papel em dinheiro, mas como é que ele acontece? É só num IPO, né, numa oferta pública de ações, ou você tem outras oportunidades? Existem algumas que a gente pode mencionar. Então, a gente tem hoje no Brasil, a gente tem um mercado secundário de ações para empresas, por exemplo, que fazem captação de investimento via crowdfunding. Se você usa uma plataforma de investimento coletivo, né, para crowdfunding de investimentos, você tem ali as ações da tua empresa que você ofertou naquela oferta, né, você disponibilizou na oferta que você fez na plataforma de crowdfunding, e aí essas ações naquela plataforma de crowdfunding,
elas podem ser, depois de algum tempo, preenchidos alguns requisitos, elas podem ser transacionadas num mercado secundário dentro da plataforma. Isso é uma novidade, inclusive, que foi implementada há pouquíssimo tempo aqui no Brasil, tem poucos anos que está em vigor. É um mercado que está crescendo, assim, né, a passos talvez lentos, mas cresce em alguma medida, tem se amadurecido. Lá fora é muito mais comum do que aqui no Brasil, mas graças a essa inovação aí na legislação, a gente hoje permite um mercado secundário de ações em plataformas de crowdfunding de investimentos. E aí você pode também chamar o mercado secundário de ações como sendo uma venda privada, né? Se você pensar numa venda privada de um grupo de investidores que decide de repente vender a participação deles, ações deles para outras pessoas de fora, em alguma medida é um mercado secundário, né? Mas isso também pode ser encarado como um evento de liquidez. E aí você pode aproveitar os benefícios desse evento de liquidez vendendo parte das suas ações nesse mercado secundário para colocar esse dinheiro no seu bolso. Esse é um tipo de evento de liquidez. Um outro evento de liquidez, por exemplo, pode ser um M&A, uma fusão e uma aquisição. Numa situação onde você recebe uma oferta de uma grande companhia, de um corporate venture capital ou de uma empresa, né, um baita comprador ali que queira, de fato, adquirir o teu negócio, ou pelo menos adquirir boa parte do seu negócio. Muitas vezes os M&As, eles não são de compra de 100% da empresa. Muitas vezes se compra parte dela, né, 75, 80, 90, porque o grande interesse do M&A é adquirir o controle sobre a companhia e, claro, boa parte das ações, porque as ações representam liquidez, então quem é comprador tem interesse em adquirir o controle da empresa e adquirir boa parte das ações, até porque as ações têm direitos políticos associados, então é importante que ele tenha boa parte das ações para ter o controle da empresa, mas um M&A é um evento de liquidez. Você, como fundador, pode direcionar a tua startup não para um IPO, que ficou muito conhecido, né, quando o mercado de startups no Brasil começou a crescer, se falava muito em IPO, IPO, IPO. IPO é uma forma de liquidez, é um evento de liquidez, porque você basicamente está ofertando ações no mercado e aí, portanto, vai entrar esse dinheiro que pode ser via aumento de capital ou via transação de ações. Você pode aproveitar para vender algumas ações e ter um evento de liquidez. Os investidores podem aproveitar um IPO também para vender suas ações, mas o M&A é um evento de liquidez essencial, muito forte aqui no Brasil. Deveria ser muito mais explorado, né? Acho que hoje é até pouco explorado no Brasil o M&A. Tivemos uma alta aí de movimento de M&A no Brasil nos últimos 2, 3 anos, muito empurrado pelo fato de que o mercado de venture capital, de um modo geral, deu uma esfriada, mas ao mesmo tempo ainda é um mercado que precisa de amadurecimento aqui no Brasil. E você, como fundador, pode direcionar a tua empresa para um M&A. Se você está no mercado, por exemplo, que já está bem estabelecido, você tem uma solução inovadora no mercado já estabelecido, pensa já de antemão quais são os grandes players do mercado que podem adquirir a tua startup, que podem comprar a tua empresa no futuro. Se organize para isso, né? Existem formas de você preparar o seu cap table, existem formas de você se organizar financeiramente, juridicamente, preparar o caminho para, em determinado momento, quando você atingir determinado tamanho, você começar a chamar a atenção desse grande player para que você possa vender a tua empresa para esse grande player. Né? Tem muitas grandes companhias que preferem adquirir soluções inovadoras, comprar as empresas, do que produzir internamente. Né? É um racional que faz sentido. Se você já tem um grande player ali que tem interesse numa solução parecida com a que você está desenvolvendo, se você tiver o interesse em permanecer construindo aquela solução, talvez o M&A seja o melhor evento de liquidez que você possa ter na tua jornada. E tem um outro ponto em relação a M&A. Existem os early M&As, né? Os M&As antecipados ali, que são M&As onde um fundador específico eventualmente pode aproveitar para fazer uma saída antecipada. De repente, essa operação ali para um fundador que está um pouco desengajado ou que ele já perdeu um pouco do interesse em continuar com aquele projeto, as pessoas mudam, né? Esse M&A ele entra como uma grande saída, ele permite um exit, né? Um early exit do sócio fundador ali, a depender do momento. Claro que quanto antes acontece o M&A, via de regra, o valor da empresa vai ser menor, você vai ter uma barganha menor ali no processo de negociação, porque tem mais risco associado. Quanto mais consolidado você está, quanto mais preparado você está para ir ao mercado, melhor você consegue fazer uma negociação de M&A. Existe todo um processo jurídico ali de due diligence, de preparação. Se a gente falar de um IPO, por exemplo, né, você tem ali as Big Fours que vão fazer todo o processo de auditoria para validar se a sua empresa tem condições de fazer um IPO no mercado, porque a gente está falando de ações públicas, então a sua empresa ela fica aberta, né, literalmente. Você vai abrir a sua empresa para investidores externos, para quem quer comprar as ações no mercado, na bolsa. O M&A ele é uma forma um pouco mais privada, mais reservada, permite uma liberdade um pouco maior de negociação, né? Você não fica sujeito às flutuações de mercado. O M&A você tem uma liberdade maior, mas também é um processo desafiante, porque você tem due diligence, você tem preparação, você tem contratos que você vai ter que assinar, tem cláusulas que têm que ser negociadas. A gente assessorou alguns M&As aqui na Safe, onde o earnout, por exemplo, que é uma cláusula muito comum em processo de M&A, que condiciona, né, o pagamento de parte do valor para os fundadores ali ao cumprimento de metas depois que a empresa é adquirida, isso sempre gera um grande problema, sempre gera muitas discussões. Né? Então, existem cláusulas durante o processo de M&A que devem ser trabalhadas com bastante calma, com muito cuidado, para você poder aproveitar de fato o benefício daquele M&A e não fazer um mau negócio. A gente procura sempre assessorar os nossos clientes aqui na Safe, buscando o melhor resultado possível dentro do que a gente tem à nossa disposição.
Então a gente olha mercado, olha cenários, olha empresa, vê projeções, joga o valuation lá em cima, faz testes, vai negociando ao longo do processo para encontrar de fato o melhor resultado. E esse melhor resultado não está só no valor em si, está nas condições de aquisição da empresa. Mas o recado que eu quero deixar para vocês aqui, principalmente, era explicar o que é esse evento de liquidez, que é o momento onde você vai colocar o dinheiro no bolso, onde você transforma as ações da empresa em participação e a participação da empresa em dinheiro, de fato, né, em recursos, em capital. E esse evento de liquidez, eles trazem para os fundadores de uma startup uma responsabilidade de você se preparar, de você se organizar, de você ter o cuidado com o cap table da tua empresa, né, cuidar das participações, pensar a sua empresa como um ativo financeiro e não como uma empresa tradicional, olhar as cláusulas de uma operação como essa, se antecipar em relação ao planejamento, a business plan mesmo. Se você tem ali um negócio, você está olhando para o futuro, você tem que imaginar o que você quer fazer com a tua empresa. Você pretende fazer um IPO com ela? Você vê potencial para isso? Você pretende... Você está disposto a esperar, inclusive, porque o IPO pode demorar muito tempo. O IPO pode demorar 10, 15 anos. Nem todo mundo tem essa disponibilidade de esperar esse tempo todo. Um M&A pode ser um pouco antes. Tem M&A que acontece em 3, 4 anos, dependendo do ritmo de crescimento da empresa, né? Então, o M&A é um outro evento de liquidez. As ações secundárias ali que eu mencionei, né? O mercado secundário também é um evento de liquidez. Algumas vezes até operações de investimento mais qualificadas, com grandes fundos, né, Series C, Series D, você vai ter um evento de liquidez ali também de alguma medida, porque o fundo já vai adquirir boa parte da companhia, então é um investimento de venture capital, mas é um investimento com uma característica um pouco mais intensa, né, uma presença maior do fundo na companhia, já muda direito de voto ali, já muda a governança da empresa. Então esses aspectos todos devem ser considerados por você que está à frente de uma startup. Falei bastante aqui, eu quis fazer um vídeo mais diretão, sem cortes aqui, vocês podem ver que foi basicamente uma conversa, porque esse tema eu acho ele super relevante, eu vejo muitos fundadores acabam ignorando isso no dia a dia ali, na construção da empresa, mas se você decidiu começar uma startup, você tem que ter isso em mente. Entender o que é um evento de liquidez, se projetar para isso, cuidar dos aspectos essenciais do negócio ali desde o início, para que você possa colher os resultados do seu trabalho, porque se você não fizer isso, a chance de você gastar tempo, energia, recursos, dinheiro, dor de cabeça durante anos e você lá no final ter uma saída que não vai ser aquilo que você espera é muito grande. Então, muito cuidado com isso. Esse é o recado que eu quero deixar para você. Se você curtiu o vídeo, gostou desse formato, deixa teu comentário aqui. Vai ser muito legal ouvir você dizendo se gostou desse papo, dessa conversa, quase uma conversa de amigo aqui, né? Alguém que está trocando uma ideia. Quero gravar mais vídeos assim. E se inscreva no nosso canal. A gente tem vários vídeos aqui no nosso YouTube. Estamos num ritmo aí bem legal de publicação de vídeos. Tem vídeos antigos também aqui, que são muito bons ainda, muito válidos. Né? Vídeos aí de 2, 3, 4 anos aqui no nosso canal. Temos vídeos mais recentes falando da tributação, falando de sociedade. Temos uma playlist de societário aqui no YouTube. Então, se você chegou agora, se inscreva, porque tem muito vídeo legal. Vai vir muito vídeo pela frente ainda. Se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like. Vai ser muito importante pra gente. Deixa teu comentário também com o teu feedback, com sugestões de temas. A gente está super aberto aqui para ouvir e te ajudar. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.